Olá, pessoal. Eu sou Eduarda Magaldi, otorrinolaringologista, especialista em plástica facial e rinoplastia. E eu sou Adriana Monteiro, obstetra e especialista em parto. E esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. Nossa primeira temporada do podcast chegou ao fim, mas calma. Enquanto a segunda temporada não começa, selecionamos cortes muito especiais para você curtir os melhores momentos. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe com as amigas e lembrem-se, mulheres, nós podemos tudo! E eu queria saber de você, Emília, se você acha importante ler com as crianças e trazer essas experiências que às vezes elas ainda não vivenciaram diante da leitura. Sim. Eu acredito que o momento da leitura é o momento de fortalecer vínculos, né? Vínculos afetivos. Então, quando a gente está ali com a criança, lendo com ela, a gente está dedicando o nosso tempo. E hoje é tão difícil, né? A gente ter um momento de tempo de qualidade com a criança. Muitas vezes a gente está com a criança, mas está com o celular na mão, ou está ansioso com algo, e o livro, acho que ele conecta mesmo. Ele conecta, a leitura conecta, né? A criança a esse adulto mediador. E os temas que a criança está vivendo, eu acho que é muito gostoso para a criança poder ver aqueles personagens que estão vivendo situações parecidas e muito reconfortante para os pais também, porque tem muitas fases que, né, baixa aquela sensação, será que tá tudo bem com o desenvolvimento do meu filho? Será que não tá? Então, por exemplo, o desfraude, eu trago isso, né? Papai não é grande nem pequeno, ele está crescendo, ele está aprendendo coisas, então ele está naquela fase que ele já faz algumas coisas sozinhos, mas outras coisas ele precisa de mediação ainda, né? Naquela área de desenvolvimento proximal ali. E aí, mostrar para a criança e para o pai que o desfraude é um processo que pode ser gentil. A gente pode ter gentileza nesse lidar com a criança. E quando a criança se identifica com o personagem, eu acho que dá aquele quentinho no coração, né? E eu gosto de trazer essa leitura dentro de casa. E um livro que eu achei, assim, incrível de ler com a Alice foi o livro Doçura. Sim. Porque a Alice tem 3 anos, né? Vai fazer 4. Ela não sabe ler, não tá na faixa etária dela ler, tá, gente? 3 anos não é pra ler sozinha. Ela vai ler as imagens, ela vai ler esse outro... E por isso a importância das ilustrações. Um bom livro infantil, gente, tem que ter boas ilustrações, porque é junto com o que a mãe ou o pai, ou enfim, o cuidador vai ler, e ele vai ali ativar a imaginação e se fixar naquela leitura de acordo com a boa ilustração. E aqui realmente é fantástico. Parece que as pequenininhas muitas vezes, né, leem com a família, leem com o adulto mediador, mas depois tá lendo sozinho, abre o livro e fica ali, né? Fica ali, assim, relembrando como foi aquela leitura com o adulto, mas também criando a sua própria narrativa, né? Mesmo nos livros que têm palavras, mas nos livros imagem, que é o caso de Doçura, né, que é um livro que a narrativa é toda contada nas ilustrações, ele coloca o adulto leitor e a criança no mesmo lugar, no mesmo patamar. Então, assim, é, de certa forma, um desafio grande, né? Tem muitas famílias que me dão, né, o retorno dizendo, Emília, como é que eu leio esse livro? Porque a gente está acostumado, né? O adulto lê o texto, a criança imagina e tá tudo bem. Mas não é um desafio, realmente, né? Criar uma história junto, imaginar. E ouvir a criança contando a história junto também, né? Porque suscita na gente adulto também imaginação, né? Então, eu leio para os meninos desde bebezinho, assim, né? Pelo hábito mesmo. Em casa, a gente sempre leu muito. Meu pai tinha boca de revista, como a galera sabe. Então, a gente tinha livro pela casa inteira. Sim. E eu lia para pequenininho e falou assim, mas por que você tá lendo para ele? Eu falei, porque ele precisa entender a cadência melódica do português para poder, quando ele for ler, ele já saber como é que funciona. E achei legal porque a gente está nesse mundo adulto e o imaginário, às vezes, ele fica muito pro trabalho, né? A gente tem um trabalho criativo e tal. Porque, assim, gente, não é porque a gente é médica que a gente não tem trabalho criativo, tá? A gente tem um trabalho criativo imenso. Inclusive agora. E daí eu falava assim, brinca com seu filho. Fica, cara, como é que eu vou brincar com o menino? Então eu vou ler, porque ler eu sei ler. E os livros de bebezinho, gente, assim, às vezes não tem nada, é só imagem, né? E ficava, cara, eu vou inventar o que disso aqui? E eu ficava quebrando minha cabeça para tentar inventar. Então, eu achava fantástico porque, eu digo assim, a criança, ela traz na casa aquele frescor. Sim. É o frescor de, às vezes, você esquecer um pouquinho o trabalho, ou de você ressignificar o trabalho. Ele traz o frescor de você voltar a imaginar. Para tentar educar, você tem que imaginar, você tem que entrar naquele mundo. Nossa, gente, distrai demais. É um pouco de trazer a criança que habita dentro de... Perfeito. E o Rubem Alves trazia que ler é brincar, né? O Doçura, ele começa no brincar de livro. Eu li uma tese de mestrado de Bia Serra e ela fala justamente da leitura para bebês. O que é um bom livro para bebê? E aí eu fui, né, nessa leitura desse trabalho acadêmico desenvolvendo essa ideia desse livro. Depois o Doçura que fala dessa construção desse leitor, né? Esse crescer
sendo estimulada a ler desde pequenininho. Ali você vê que ela tá na barriga, né, lendo. E muitas vezes me perguntam, Emília, qual é a melhor idade para começar a ler? E aí, no começo eu respondi, quando estiver na barriga ainda, você pode ler para criança ali desde a gestação, ali no ventre, né? Existem estudos que mostram que é benéfico para o bebê e para a mãe também. Eu, quando estava grávida, eu lia muito poesia. E gostava daquele momento, como você falou, de falar, né, de sentir a cadência. E eu comecei a me falar isso daqui um dia, dando uma palestra. Eu reparei que tinha uma mãe com um menininho assim de uns 5 anos, mais ou menos, que ela olhava pra ele, assim, e olhava pro que eu tava dizendo, e eu sentia que ela se perguntava, como é que eu boto ele na minha barriga de novo? Porque agora, né, é caso perdido. E aí eu me toquei que não, assim, o melhor momento é agora. Se você tá grávida agora e pode começar agora, comece agora. Seu filho já tem 5 anos, 6 anos, comece. Porque a leitura, ela pode, né, ela vai ser interessante em qualquer fase da vida. Mas a gente não consegue ter essas conversas com nossos filhos, né? A gente prefere, como eu disse antes, colocar embaixo do tapete, não usa... Finge que não existe. Finge que não existe. Na minha época não tinha, então você consegue sobreviver sem isso, né? Mas a verdade é que as crianças estão inseridas nesse mundo hoje. A gente precisa aprender a utilizar com responsabilidade, com educação. Às vezes fica um pouco o contraponto de tipo, não quero que meus filhos façam sexo. Então, não vou falar sobre educação sexual. Se você não falar, eles vão aprender em algum lugar. Então, vai trazer a conversa para dentro de casa. Claro, na idade apropriada, com o linguajar apropriada, respeitando o que a criança quer aprender, né? O que a criança está disposta a aprender naquele momento, mas sim, trazendo a conversa. Então, pode ser muito esclarecedor e muito importante. E acho que os livros ajudam justamente os pais nessa dificuldade. Porque assim, gente, a gente está falando hoje em dia de telas. Mas na época da gente era TV. Sim. Que nossos pais não tiveram acesso na infância deles, boa parte deles, né? E os nossos avós que também não tiveram acesso. Então, assim, sempre haverão desafios a respeito do que a criança está sendo exposta do mundo, né? E sempre algumas coisas vão continuar. Não fale com estranhos, né? Não se coloque em situações de risco. Sim. Tem algumas coisas que não mudam. Então, tem conselhos que minha mãe me deu, que ela recebeu da mãe dela, e que eu vou passar para as crianças, que é isso, olha... Nada da realidade, né? Não aceita coisa de estranho, né? Assim, se o estranho der a mão para você sair, não vá. Se papai e mamãe não conhecem, você não pode ir. Sim. E isso vai se aplicando à internet também. E eu acho que a leitura traz para nós pais, jovens pais principalmente, que a gente está nessa questão do não quero fazer como os meus pais, mas também não sei o que fazer, né? Isso a gente está vivendo esse momento. Eu não sei como é que faz, não quero fazer como os meus pais. Sim. A rede social é uma coisa que a gente tem que ter cuidado mesmo, porque a criança e o adolescente, ele quer aceitação. Exato. Então, assim, é um lugar que a chance de risco, né, pra criança é muito grande. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, se a própria rede social diz que não é pra não ter ninguém com menos de 13 anos lá, você vai deixar uma série só três na mão, outra não vai. Não pode. E é lindo você falar de aceitação, porque eu acho que o próximo livro que a gente precisa falar aqui é Da Raiz do Cabelo até a Ponta do Pé, que é sobre... parece ser, mas não é. Sobre se encaixar em boxes, né? Em caixinhas de onde você pertence. Sim. A Nandoka, ela quer ser bailarina, né? Ela vai para uma aula de balé e ela não se identifica com todas aquelas meninas vestidas naquele padrão meio estereotipado da bailarina, né? Procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Nós seguimos nessa ideia romantizada, estereotipada, que a bailarina é só daquele jeito. Magrinha, alta, cabelo liso, caucasiano, com coque perfeito, a ponta do pé lá em cima. E eu fiz dança, eu tenho 10 anos de balé. A gente vai falar um pouquinho sobre dança, tá? Aqui no podcast. A dança, ela inclui todo mundo, sim. A dança é para quem quer dançar, é uma forma de se expressar. Não é só para esse perfil estereotipado da Margot Robbie, Barbie, assim. Não é só para ela, entendeu? É para todo mundo. E a Nandoka descobre, né, na aventura desse livro, que eu acho fantástico aí, tá no meus top... não sei quantos de Emília, porque são muitos, mas tá nos top com certeza, que é para ensinar a valorização das diferenças e que toda menina realmente é bonita, que deve se sentir bonita. E como é importante a gente ensinar para as crianças desde cedo que elas são bonitas do jeito que elas são, porque a beleza, a gente sabe, né, que a criança que recebe esse feedback desde cedo, de que ela é bonita, de que ela é atraente, ela tem um feedback positivo, vai se sentir melhor, que isso vai alcançar a vida dela toda. Ela vai conseguir mais empregos, mais oportunidades financeiras e mais reconhecimento dentro da sua carreira, porque ela tem
esse feedback de que ela tem valor, a beleza está muito associada a valor, né? Sim. Então, a gente permitir que mais crianças se sintam bonitas desde cedo é de uma força inesgotável. É muito lindo. Ah, eu amo essa história. Eu confesso que, né? Modéstia à parte, eu acho que essa história foi assim, eu falei, "Não." E aí eu, né, vou dar os créditos, porque essa história nasce numa conversa entre amigas. Que eu acho que é a beleza, assim, de ouvir as outras mulheres, né? Então a gente conversava da experiência de 2 amigas no balé. Eu não fiz balé. Então eu não sabia muito como era esse universo. Eu fui pro futebol, eu achava assim, eu era uma menina que gostava de estar com o joelho ralado, eu gostava de subir, então eu achava que o balé não era pra mim, que é um pouco a coisa quando Nandoca chega. Não é porque ela não gosta do rosa, não é porque ela não gosta, mas é porque ela fica insegura. Será que essas meninas vão gostar de mim? Elas parecem ser tão perfeitas, elas parecem ser tão, né, tudo tão certinho. Será que eu me encaixo? Será que, né? E aí quando ela vai dançar, e ela ama dançar, que ela dança, sabe, tipo assim, com a verdade, com o coração, os cabelos dela se soltam. E é a primeira vez que isso acontece na aula de balé. E as outras meninas ficam impressionadas e a Nandoca não consegue fazer a leitura do que elas sentiram daquilo. Eu acho que as meninas não gostaram dela, que as meninas, né, acharam aquilo estranho. Uma das meninas ri, né, ri de nervoso. E aí, na aula de balé seguinte, elas vão todas de cabelo solto. E aí, cada uma traz a sua identidade, né, que tá na força do seu cabelo solto e que tá nas roupas que elas escolhem, tá nos gestos que elas fazem. E aí é um pouco sobre isso, né, que toda menina é bonita do jeito que é, da raiz do cabelo até a ponta do pé. Essa história, ela desdobra para muitas possibilidades, né? Então, assim, acho que a leitura pode ser bem criativa também, sabe? Pai e a mãe, eles podem se sentir autores do livro, a criança pode se sentir autor do livro, porque a história vai renascer a cada vez que ela é contada, que ela é lida. Eu brinco que o que a história mais quer é encontrar um leitor. Não adianta nada eu escrever um monte de livro e ele ficar ali na estante. Ela precisa encontrar o leitor, sabe? E essa dança acontece quando alguém abre o livro e lê. Se você gostou, corre lá para assistir o episódio inteiro. Deixe seus comentários e curtidas e, se estiver ouvindo pelo Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até mais!